Fala pessoal, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a bolha da IA e como a gente não vai conseguir viver sem essa bolha. Então eu vou falar um pouco sobre o aumento de preço que teve no custo de tokens, a mudança nos preços do GitHub Copilot, também sobre o valor das ações da Microsoft que deu uma despencada e também vou falar sobre a Uber de ter gastado todos os recursos de pesquisa e desenvolvimento de um ano em 4 meses apenas com o Cloud Code. Ó, cortando o vídeo rapidinho aqui para lembrar você. Se inscreve no canal, deixa um comentário. Tamo junto, valeu. Segue pro vídeo. Então, começando pela Uber, né? Deixa eu até mudar a cena aqui. O que aconteceu? A Uber queimou todo o seu orçamento de IA de 2026 em apenas 4 meses devido ao cloud. E o que foi isso? A Uber liberou a licença de Cloud Code para os seus engenheiros, no caso aqui são 5 mil engenheiros que começaram a ter acesso a partir de dezembro. E com isso, em março, 84% de todos os programadores da Uber já já usavam Cloud Code como modo de copilot, né? Ou seja, dando prompts e pedindo para ele desenvolver o código na forma de agentes, né? Que é o que a gente chama de programação orientada a agentes. O que isso significa? Quando você roda o Cloud Code, você pode criar os seus agentes e pedir para eles irem executando tarefas. Esses agentes eles podem tanto rodar em paralelo ou um agente conversando com o outro. E isso gasta token pra cacete. E o que aconteceu? E o resultado disso foi 70%, perdão. O resultado de usar todos esses agentes para codificação fez com que todo o orçamento de 3,4 bilhões, que era estipulado para o ano, fosse gasto em apenas 4 meses. E um ponto que eles levantaram é que hoje 70% do código é escrito por IA. Ou seja, os desenvolvedores não estão mais escrevendo código manualmente, vamos assim dizer, e apenas pegando refinamentos ou refinando com o IA e pedindo pro Claude usar esse refinamento e escrever seu código. E com isso, toda a sua verba foi pro limbo, vamos assim dizer, né? E qual que é a preocupação que eu levanto sobre isso, que até é o tema do vídeo sobre a bolha, né? O ponto é, usar o custo dessas ferramentas estão crescendo exponencialmente, como por exemplo, se a gente entrar aqui na documentação do Cloud API Docs, né? Inicialmente, o Cloud, ele começou com o Cloud Haiku 3, que o custo dele era 0,25 centavos de dólar por milhões de token. E hoje, usando o modelo mais recente, que é o Opus 4.7, é 5 dólares por milhão de token, isso de entrada. E a saída, que antes era apenas 1,25 dólares por milhão de token, agora tá 25 dólares por milhão de token. Ou seja, o que inicialmente era uma conta que não era cara para uma empresa liberar para os seus funcionários, está chegando a quase metade de um salário do engenheiro de software. Então, qual que vai ser o ponto que eu vejo que pode começar a acontecer em algumas empresas? Elas começarem a limitar o quanto que você pode gastar ou utilizar de IA. Por exemplo, você tem um teto de quanto você pode gastar por dia. Então, assim, o que está acontecendo hoje, que é usar indiscriminadamente, ou seja, você só vai usando, isso eu tô vendo que tá chegando ao fim. E já puxando um gancho sobre isso, é o próprio GitHub. Por quê? Olhando aqui as notícias do GitHub, o próprio GitHub já desabilitou a licença mais barata de 10 dólares. E o porquê disso? O GitHub e todas as outras empresas, como por exemplo o Cursor e a OpenAI e o Claude, que tinham as licenças iniciais, eles ainda permitem você usar o Codex pela OpenAI e o Claude pela licença mais barata, mas o GitHub ele cortou a licença de 10 dólares e de 39 dólares. E o porquê disso? Quando uma sessão com agentes ela executa, ela pode durar horas. E o que isso acontece? Antes, o GitHub Copilot ele era cobrado por requisições premium. Ou seja, você pagava uma requisição, só que por baixo dos panos, o agente ficava lá comendo token adoidado. E o que isso causou? Deixa eu até achar aqui a notícia. Essa notícia está dizendo aqui, a partir de junho, as unidades que eram solicitação premium serão substituídas por créditos por IA. E o porquê disso? A sua solicitação ela poderia ficar rodando diversas horas. E o que ocasionou que a Microsoft gastava uma
pancada de dinheiro para manter essas sessões rodando. Deixa eu até achar a parte aqui. Então tá aqui, né? O porquê que a Microsoft está fazendo essa mudança, né? Ele diz até aqui, né? Hoje uma pergunta rápida em um chat, uma sessão de programação autônoma de várias horas podem custar o mesmo valor para o usuário, que é exatamente o que eu havia mencionado. Ou seja, você faz uma requisição, então você pagou aquela requisição, mas o GitHub e por trás a Microsoft, que é a dona do GitHub, ela absorvia a maior parte do custo crescente de inferência. Ou seja, isso acabou gerando um rombo na Microsoft e não é por esse e outros motivos, o valor da ação da Microsoft despencou recentemente. Por esse motivo, a Microsoft, que é a dona do GitHub, está mudando a forma de fazer essa cobrança. Então agora ela não vai ser mais por requisição premium, e sim por créditos de IA. E por baixo dos panos eles devem ter feito algum cálculo maluco que a gente não vai saber, mas que esses créditos vai ser convertido para tokens. Então agora a gente vai pagar por tokens. E até uma outra notícia aqui do próprio GitHub que embasa esse ponto do custo eles removeram o codex do Copilot. Por que disso? Olhando aqui embaixo, ela já até diz aqui, essa mudança faz parte das medidas temporárias de confiabilidade e desempenho que implementamos recentemente. Porque nos preparamos para a transição mais ampla para a cobrança baseada em uso, ou seja, por tokens e não mais por requisições premiums, que era a forma que eles chamavam antes. Aqui de novo, só dando mais um overview, mas a mudança que eles fizeram para os planos individuais do Copilot. Então, todas as compras foram pausadas, então, que é o que tá. Essa notícia está basicamente falando sobre esta página aqui de compras do GitHub. Puxando o gancho agora sobre Microsoft, nesses últimos 6 meses, ela perdeu 381 bilhões de dólares. Tudo isso por causa da fragilidade da bolha de IA, que foi exatamente o que a gente estava conversando. Qual que é o ponto aqui da bolha de IA? Não é que a IA vai acabar, mas a forma que a gente usa a IA hoje vai acabar. Por exemplo, no meu caso, tem até o vídeo anterior que eu mostro sobre o meu agente, eu estou rodando modelos locais na minha máquina através do Ollama com o Cloud Code. O Cloud Code não, com o OpenClaw, que é o meu agente que me ajuda a refinar algumas coisas, gerar roteiros de vídeo, buscar notícia, fazer comparação de preço de coisas que eu tenho interesse em comprar. Então, o ponto que eu estou enxergando a gente vai migrar algumas coisas de modelos que rodam na Azure ou na AWS para modelos locais. E o ponto principal disso é custo. Para executar esses modelos está gigantesco, ou seja, a Microsoft está investindo trilhões de dólares em data centers e o ponto principal o uso da Azure Cloud acabou caindo. Então, o que os investidores perceberam? Cara, a gente está colocando dinheiro na empresa através das ações, vocês estão gastando e investindo em data centers e não está tendo retorno esperado. E o que eles perceberam? Cara, eu vou tirar meu dinheiro. E qual que é o outro ponto? A Microsoft, ela decidiu enfiar a goela abaixo de todo mundo o Copilot. Então, se eu entrar aqui no meu navegador, eu digitar aqui Paint, vou abrir aqui meu Paint. Cara, dentro do Paint, eu tenho o Copilot. Deixa eu só arrastar aqui. Para que eu vou ter um Copilot dentro do meu Paint? Eu não quero o Copilot. Tanto que eu desinstalei esse vírus da minha máquina porque ele aparece nas horas que você menos espera, que você não precisa dele. E até um outro que foi instalado é dentro do bloco de notas. Deixa ele abrir aqui. Ah, aqui eles já removeram. Tô até procurando aqui. Eles já removeram o Copilot do bloco de notas. Deixa eu até procurar aqui a notícia. Achei aqui a notícia. Eu tinha visto isso semana passada, mas já tá até aqui, né? A Microsoft, na atualização do Windows 11, ela removeu o botão do Copilot do Notepad. Porque, cara, ninguém precisa de um Copilot dentro do Notepad. E esse é o ponto. A Microsoft tentou enfiar a goela abaixo, ninguém usou. E aí os investidores perceberam, cara, nosso dinheiro tá virando pó. E aí, por isso, o preço das ações da Microsoft despencou. Mas é isso que eu queria trazer aqui, gente. Eu vejo que a IA tá se tornando uma bolha. Ela vai estourar, pelo menos eu acredito que ela
vai estourar até o final do ano, mas isso não significa que não vamos mais usar IA, mas sim a forma que a gente usa ela hoje vai mudar. Como, por exemplo, você ter um teto de quanto você pode gastar de token por dia dentro das empresas, como eu acredito que já está acontecendo em algumas empresas. Não vai mais ter essa cota ilimitada de gasto adoidado, porque isso vai acabar consumindo todo o caixa da empresa, como por exemplo aconteceu com a própria Uber, de ter gastado o caixa inteiro de um ano de pesquisa e desenvolvimento em 4 meses. E também a parte de começar a investigar modelos open source que são seguros e que não são tão pesados que você consiga rodar na sua máquina e ainda ter um resultado esperado, que é exatamente o que eu estou fazendo hoje. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, se você concorda, se você discorda, se você tem a sua opinião, deixa aqui no comentário, se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto.